Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora, eu, Tabata Porte, te faço companhia e te trago as principais notícias internacionais da última semana. E olha, mais de 200 mil brasileiros que vivem ilegalmente nos Estados Unidos podem ser afetados pela nova política imigratória do presidente eleito Donald Trump. Um levantamento do Pew Research Center, publicado em julho deste ano, apontou que 230 mil brasileiros estavam vivendo ilegalmente nos Estados Unidos em 2022. O número inclui um aumento de 30 mil em relação ao ano anterior. Donald Trump prometeu a maior operação de deportação doméstica na história americana. O objetivo seria expulsar 11 milhões de imigrantes ilegais. O republicano diz que a medida vai melhorar os salários de americanos, mas o resultado também pode ser desastroso para a economia. A remoção abrupta de imigrantes pode afetar indústrias fortemente dependentes de mão de obra dos ilegais. Especialistas defendem que brasileiros estarão seguros nos Estados Unidos se mantiverem o visto de trabalho ou de estudo válido. O Green Card comprova que uma pessoa reside nos Estados Unidos de maneira permanente e acessa alguns direitos. No ano passado, o Brasil foi o 10º país que mais recebeu Green Cards. O Departamento de Segurança Interna do país apontou que mais de 28 mil documentos foram emitidos no último ano, o número mais alto na história. Os Estados Unidos é o país com o maior número de imigrantes do Brasil. Dados do Ministério das Relações Exteriores apontam que vivem 1.900.000 brasileiros no país. O segundo destino mais procurado é Portugal, onde vivem 360 mil, e o Paraguai com 254 mil imigrantes brasileiros. E um acordo entre a União Europeia com o Mercosul, que está sendo negociado há 25 anos, pode ser prejudicado. Deputados franceses querem taxar a importação de carne bovina e o Brasil pode ser afetado. Deputados da oposição da França querem estabelecer um imposto sobre as importações de carne bovina do Mercosul. O pedido foi feito durante a análise do projeto de orçamento do país para 2025. A medida, aprovada por legisladores de esquerda e de extrema-direita contra a opinião do governo, resultou em uma emenda a esses orçamentos, que tem poucos sinais de que permanecerá no texto final. Para o partido França Insubmissa, que apresentou a emenda, o imposto busca proteger os agricultores europeus contra a concorrência desleal dos países do bloco sul-americano. A adoção da emenda é sobretudo política, especialmente quando a União Europeia busca finalizar um acordo comercial com o Mercosul, ao qual a França se opõe em sua forma atual. Agricultores franceses temem a chegada aos países do bloco de 99 mil toneladas de carne bovina do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, se o acordo for assinado, o que inicialmente não se aplicaria à Bolívia, membro do Mercosul desde 2023. Nos últimos meses, as negociações iniciadas há 25 anos se aceleraram sobre o impulso de países como Espanha e Alemanha, interessados no acordo, causando ira entre os sindicatos agrícolas franceses, que planejam uma série de mobilizações em novembro. A data coincide com a cúpula do G20 no Brasil, nos dias 18 e 19, que contará com a presença dos principais líderes dos blocos europeu e sul-americano. E agora, mudando de assunto, a NASA informou que o buraco na camada de ozônio sobre a Antártida diminuiu, mas ainda é grande, equivalente a 3 vezes o tamanho dos Estados Unidos. De acordo com a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos, a NASA, e da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, NOAA, o buraco que se abriu este ano é consideravelmente menor que em anos anteriores e o 7º menor desde o início da recuperação em 1992, quando o Protocolo de Montreal, realizado em 1987, com a finalidade de eliminar gradualmente os produtos químicos que destroem a camada de ozônio, começou a fazer efeito. A maior extensão atingida neste ano foi em 28 de setembro, quando o buraco chegou a mais de 22,4 milhões de quilômetros quadrados. O buraco antártico de 2024 é menor do que os buracos de ozônio vistos no início dos anos 2000, segundo Paul Newman, líder da equipe de pesquisa de ozônio da NASA. Ainda de acordo com o pesquisador, a melhoria gradual que temos visto nas últimas 2 décadas mostra que os esforços internacionais de redução de produtos químicos que destroem a camada de ozônio estão funcionando.
A NOAA atribui a melhoria deste ano especificamente ao declínio da liberação de clorofluorcarbonos, que são produtos químicos que destroem a camada de ozono eliminados pelo Protocolo de Montreal. Produtos como refrigeradores, aparelhos de ar condicionado, cosméticos em aerosóis e tinta em spray. Além disso, os cientistas afirmam que foram surpreendidos recentemente com uma infusão inesperada de ozônio na região onde o buraco se abre. O gás teria sido transportado pelas correntes de ar do norte da Antártida. Considerando os resultados medidos desde o Protocolo de Montreal, a previsão da NASA e da NOAA para que a camada de ozônio se feche completamente, tanto no Polo Sul quanto no Polo Norte, que são os locais onde os buracos se abrem, já que o frio facilita a transformação química dos elementos que reagem com ozônio, está prevista para 2066. O consumo de bebidas açucaradas entre crianças aumentou 23% no mundo em 30 anos. Mas o levantamento revelou que no Brasil a situação é diferente, mas ainda preocupante. A estatística alarmante mostrou um desafio global de saúde pública que pode impactar o futuro das novas gerações. Com a popularização de refrigerantes, sucos industrializados e bebidas energéticas, a ingestão excessiva de açúcar se tornou uma preocupação crescente. Especialistas alertam que esse aumento está diretamente relacionado ao crescimento da obesidade infantil, diabetes e outros problemas de saúde. Os dados são de uma pesquisa publicada em agosto no British Medical Journal, que avaliou hábitos de crianças e adolescentes entre 3 e 19 anos em 185 países. A comparação dos números são de 1990 a 2018. O levantamento revelou que a média do consumo semanal mundial é de 3,6 porções. Em 2018, o Brasil passou de 8,1 porções semanais para 5,1. No entanto, o número ainda é fora do recomendado. A praticidade e o acesso fácil formam os motivos que explicam o aumento. O recomendado são sucos naturais de frutas não adoçados. Os especialistas alertam sobre a adesão de hábitos alimentares mais equilibrados para a redução do consumo de bebidas doces entre as crianças. E a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura afirmou que as más práticas alimentares, como uma dieta rica em sal e em alimentos processados e pobres em frutas, têm um custo sanitário oculto de mais de 8 bilhões de dólares anuais. As más práticas alimentares têm um custo sanitário oculto de mais de 8 bilhões de dólares anuais, cerca de 45,2 bilhões de reais. É o que diz o informe anual da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que pede uma atuação urgente para transformar os sistemas agroalimentares. O texto divulgado explica que essas más práticas incluem dietas ricas em sal, em alimentos processados e pobres em frutas. Nesses 8,1 bilhões de dólares estão vinculados às perdas de produtividade causadas por doenças derivadas da alimentação, como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares. A soma, em grande parte invisível, é adicionada aos custos já conhecidos, como despesas médicas, dobrando o valor real dos nossos alimentos na saúde. Globalmente, o impacto sobre a saúde é responsável por 70% de todos os custos ocultos da produção de alimentos, que também tem custos ambientais e sociais. Uma dieta pobre em grãos integrais, em frutas e ricas em sal são responsáveis por metade desse custo para a saúde. Em seguida, vêm as dietas com alto teor de carnes processadas, carne vermelha e baixo teor de vegetais. Dependendo do país, esse valor oculto representa até 10% do PIB, especialmente em algumas nações emergentes, de acordo com um relatório que abrange 153 países e 99% da população mundial. A FAO destaca ainda que essa estimativa é mínima, pois o cálculo não inclui os fenômenos de desnutrição, que também têm um custo elevado. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, está cobrando ações dos países contra a violência física e o bullying contra crianças e adolescentes. O compromisso foi firmado durante a primeira Conferência Ministerial Global sobre o tema, promovido pelo governo da Colômbia, a OMS e o UNICEF.
Entre as promessas feitas está compromissos que incluem aumentar a idade legalmente permitida para o casamento e investir na educação parental e na proteção infantil. Participaram da primeira conferência ministerial sobre violência contra crianças mais de 1.000 pessoas, incluindo delegações governamentais, crianças, jovens, sobreviventes e aliados da sociedade civil. No Brasil, a lei conhecida como Lei da Palmada e o Estatuto da Criança e do Adolescente trazem o direito a uma educação sem castigos físicos, tratamento cruel ou degradante. Ainda assim, cerca de 196 crianças e adolescentes dão entrada em unidades de saúde todos os dias após sofrerem algum tipo de violência. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, apenas em 2024 foram registradas 71.598 internações envolvendo pessoas de 0 a 19 anos. Desse total, mais de 3.000 notificações envolveram bebês com menos de um ano. 8.370 casos foram relacionadas a crianças de 5 a 9 anos. A violência e a exploração sexual também são alarmantes. De acordo com o Unicef e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2023, os registros desse tipo de crime aumentaram 23,5% entre vítimas de 0 a 4 anos e 17,3% entre aquelas de 5 a 9 anos. Um dos pontos mais relevantes foi a promessa de 9 países de proibir o castigo corporal, um tipo de punição que afeta 1 em cada 5 crianças regularmente em seus lares. 8 países: Burundi, República Tcheca, Gâmbia, Quirguistão, Panamá, Sri Lanka, Uganda e Tajiquistão se comprometeram a adotar a legislação em todos os cenários, e a Nigéria prometeu implementá-la nas escolas. E olha, muito se fala de crianças que têm acesso às redes sociais, a celulares. O governo da Austrália iniciou um processo legislativo para proibir que menores de 16 anos utilizem as plataformas. A Austrália vai proibir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Anthony Albanese, que prometeu atuar contra empresas de tecnologia que não protejam de maneira adequada os jovens usuários. As redes sociais estão prejudicando nossos filhos e vou acabar com isso. Falei com milhares de pais, avós, tios e tias. Eles, como eu, estão preocupados pela segurança de nossos filhos na internet. Plataformas como Facebook, TikTok ou Instagram vão ser responsáveis por aplicar este limite de idade e vão correr riscos de importantes multas se não aderirem. O premier indicou que a responsabilidade não será dos pais ou dos jovens e não haverá sanções para os usuários. Quero que os pais e as famílias australianas saibam que o governo os protege. Quero que os pais possam dizer: sinto muito, meu amigo, é contra a lei te obrigar a fazer isto. O projeto, que conta com o apoio dos principais partidos australianos, vai ser apresentado nesta semana aos líderes regionais e territoriais e deve chegar ao parlamento no final do mês. Uma vez aprovado, as plataformas vão ter 1 ano para estudar a implementação da restrição. O projeto governamental prevê algumas exceções para plataformas como o YouTube, que estudantes podem usar para tarefas escolares ou outras razões. E um retrato de um matemático inglês se tornou a primeira obra de arte criada por um robô humanoide e vendida em leilão. O mundo vive há algum tempo o sucesso e os temores sobre a inteligência artificial. E não é que a tecnologia cruzou a fronteira humana mais uma vez, agora no segmento das artes? Um retrato do matemático inglês Alan Turing se tornou a primeira obra criada por um robô humanoide vendida em leilão, por $1.080.000, cerca de 6.150.000 reais. Com 2,2 metros de altura, o retrato intitulado AI God, obra do robô ultra-realista Ada, ultrapassou em muito o preço estabelecido pela casa de leilões Sotheby's Digital Art Sale, de $180.000. A casa destacou que a venda era um marco na história da arte moderna e contemporânea, refletindo a interseção crescente entre a tecnologia de inteligência artificial e o mercado de arte global. Com formato de mulher, o robô é um dos mais avançados do mundo e foi projetado pelo especialista em arte moderna e contemporânea Aidan Meller. A máquina é capaz de gerar ideias por meio de conversas com projetistas e foi dela a sugestão de criar um retrato de Turing.
No processo de criação, a robô foi questionada sobre o estilo, a cor, o conteúdo, tom e a textura que usaria. Em seguida, uma foto de Turing foi colocada na frente das câmeras dos seus olhos e a máquina produziu a pintura que brilhou no leilão. Pelo jeito, apenas o céu é um limite para a tecnologia, pelo menos por enquanto. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Até mais.